Abramos nossas Bíblias no livro de Miqueias, o capítulo 1. Semana passada nós demos uma introdução panorâmica acerca do livro de Miqueias, um livro que trata acerca da política, da ação social, da vida comercial. Semana passada falamos alguns pontos acerca desse livro, introdutórios e panorâmico desse livro. E hoje nós iremos continuar no estudo desse livro. Eu disse que o primeiro capítulo, Deus vai tratar do pecado que o homem comete contra Deus. Chamo sua atenção porque esse livro, ele é assunto que trataremos, um assunto muito sério. Um assunto muito atual, que nós iremos tratar dentro desse livro. E nós vamos percorrer por esse tempo, estudando esse livro. Eu confesso aos irmãos que eu estou bastante impactado com o estudo desse livro. E a minha oração é que o Espírito Santo também, assim como impactou meu coração, impacte o seu coração também, que o seu coração seja impactado também. Minha oração é que o Espírito Santo estremeça teu interior como tem estremecido o meu. Porque o fato é que primeiro quem ouve e quem apanha sou eu. E apanho por duas vezes. Primeiro para analisá-lo, segundo para expô-lo. Eu vou ler enquanto os irmãos acompanhem. Isso, meu irmão, já tem dois ali, as irmãzinhas estão tudo com frio. Aí você teve misericórdia. É gota de misericórdia que acontece, tá? Dá graças a Deus. Vamos lá. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morazita, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar suas pedras para o vale, descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e todos os salários da sua impureza serão queimados, e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Somente aqui nós faremos esta leitura, até aqui, somente. Meus irmãos, nós vemos então a semana passada falamos de uma visão contemporânea do livro,
uma introdução do livro, falando acerca do que se trata do livro, acerca desse povo, o povo de Deus, povo a qual Deus chamou e escolheu para ser o seu povo. Falamos acerca desse livro, desse profeta menor que é escrito no reino do sul, que é Judá. Falamos que este profeta Miqueias é um camponês, ele está no campo e ele está vendo o sofrimento do povo devido ao crescimento político, o crescimento comercial que havia e que estava em constante crescimento, e o que estava acontecendo então na vida desse povo, o quanto que este povo estava sofrendo. Então a palavra do Senhor, ele vem a esse profeta, esse morazita ou esse camponês, contra esta nação então que havia se esquecido do Senhor. Nós lemos até o versículo 7, que vai falar acerca de prostituição. Não é uma prostituição literal, mas prostituição pelo fato de o povo de Deus abandonarem o mandamento de Deus. No conceito bíblico do Antigo Testamento, se apostatar da fé, abandonar o mandamento de Deus, não ouvir, não obedecer o mandamento de Deus, era como se fosse uma prostituta, uma pessoa que se corrompesse como uma prostituta, não acatar o mandamento do Senhor. Nesse primeiro livro, nesse primeiro capítulo, Deus então ele chama a atenção, Deus vai chamar a atenção, e a palavra que ele diz é: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias morazita no dia de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. A primeira palavra de atenção que ele vai trazer é ouvir, ou seja, atentai, preste atenção, escutem o que Deus vai dizer a vocês. Preste atenção. Ora, quando Deus se manifesta desta forma, quando Deus se usa dessa expressão, o profeta Miqueias, um profeta menor, quando ele diz esta palavra ouvir, é porque as pessoas já estavam dispersas, elas já não estavam atentando para o mandamento de Deus. Quando o profeta diz ouvi todos os povos, não só ouvir, mas também prestem a atenção, ó terra, e tudo que nela contém. A primeira coisa que deve chamar a nossa atenção aqui é: ouçam o que o profeta vai dizer agora. Atentem, preste atenção no que o profeta vai falar agora, porque o que ele vai dizer vem da parte de Deus. E aí a gente começa a prestar atenção nisso, na seriedade que é isso, porque há muitas pessoas que hoje já não ouvem mais, o que a palavra de Deus tem a lhe dizer, tem a lhe ensinar. Aqui deve chamar a sua atenção, porque as pessoas já não escutam mais, porque hoje não precisa de profetas para se levantar e subir no monte para profetizar para você o que você deve fazer ou deixar de fazer. Não precisa, porque a palavra de Deus já está selada, já está completa. Cristo completou toda a escritura, então nós hoje não precisamos de profecia. Alguém vai pegar o livro de Coríntios, a epístola de Paulo aos Coríntios, vai dizer que lá havia profecias, que havia alguém que profetizava. Precisa entender que naquele contexto a escritura não estava selada, então era necessário que houvesse profecia. Mas dentro deste contexto há a necessidade do profeta, e o profeta, a primeira coisa que ele vai dizer: ouvi todos os povos, prestai atenção, porque Deus vai falar. Deus tem uma palavra para vocês. Esse povo era um povo que tinha ouvidos, mas já estavam surdos. Esse povo é um povo que tinha consciência, mas a consciência deles já estava cauterizada.
Esse povo era um povo que adorava a Deus e reconhecia a Deus como seu único e suficiente Salvador. Agora a idolatria tomou lugar no coração deles. A ganância tomou lugar no coração deles. O crescimento comercial subiu na cabeça deles. Os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Então Deus se levanta. Quando a igreja, e trazendo para o nosso contexto atual, quando a igreja para de ouvir a sua voz, Deus se levanta. Como? Vai vir profeta que cambateia para lá e para cá? Não, Deus irá usar a sua palavra. Deus irá usar a sua palavra. E uma das palavras do Senhor é Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então você quer ouvir a voz de Deus? Então preste atenção. A grande pergunta é o quanto que nós temos ouvido Deus falar, o quanto que nós temos prestado atenção naquilo que Deus está falando. E aí, quando nós fazemos essa pergunta, então nós temos que olhar para a nossa própria vida. Eu olhando para a minha própria vida, eu vou perceber o quanto que eu estou ouvindo a Deus. Porque a minha vida, a minha conduta espiritual como um cristão, verdadeiro ou não, vai denunciar o quanto que eu estou ouvindo a Deus. A grande questão, repito, que esse povo já não ouvia mais a Deus, já não ouvia mais os mandamentos de Deus. E quantos hoje já não ouvem mais a Deus? Quantos hoje já não conseguem ouvir mais a Deus? Mas o profeta usado por Deus vai abrir a sua boca para dizer: ouvir todos os povos, o povo de Deus, prestai atenção à terra e tudo que ela contém, e seja o Senhor testemunha contra vós outros. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor está aqui diante de nós, e Ele é a testemunha diante de nós, de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Se tem alguém a quem nós não temos e nunca conseguiremos dar desculpas, é diante do Senhor que está diante de nós, como a nossa testemunha. Então o povo se perdeu, o povo israelita se perde na ganância, na soberba, na busca desenfreada pelos seus próprios desejos, egoísmos, egocêntricos. Estão perdidos, abandonaram o culto a Deus, abandonaram o mandamento de Deus, amar o seu próximo como a ti mesmo, abandonaram um dos mandamentos de Deus, que é a justiça. O texto diz então que a primeira coisa que Deus vai fazer é chamar a atenção do povo. Deus está chamando a nossa atenção aqui hoje. Deus está chamando a nossa atenção aqui hoje. Deus está falando para nós aqui hoje. Ei, ouça o que eu estou falando com você. Deus está falando conosco nesse estudo aqui hoje. Preste atenção no que eu estou dizendo a você, porque eu, o Senhor, sou testemunha contra você. Meu corpo todo estremece quando eu olho para isso aqui. Não são os anjos que são testemunha, não são os patriarcas que estão junto a Deus que são testemunhas, não. Deus está dizendo: eu mesmo sou testemunha contra vós, eu mesmo sou testemunha contra vós pelo caminho que vocês têm seguido, eu mesmo sou testemunha contra vós. Nós temos ouvido o Senhor? Nós temos tido essa consciência que o Senhor é nossa testemunha contra nós mesmos? Ei, você,
que gosta de olhar para a vida dos outros, olha para a tua. Você que gosta de melhorar a vida dos outros, melhora a tua vida. Você que gosta de ditar regras e dizer o que tem que fazer, o que não tem, muda a tua vida, dê regra para você, porque o Senhor está diante de você. O Senhor está diante de você e dizendo: ei, escuta, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem consciência, mas está cauterizada, porque a vida não muda. A vida não muda. Somos cercados das bênçãos do Senhor, mas nossa vida não muda. Eu encho minha boca para dizer o que o Senhor tem feito tudo, mas a minha vida não muda, porque tudo que o Senhor tem feito está me tirando da presença do Senhor. A minha vida não mudou, ela se desviou da presença do Senhor, ela simplesmente tomou outro rumo. Tudo aquilo que o Senhor me alcança, toma outro rumo. Eu progrido na minha vida financeira, eu progrido na minha vida dos relacionamentos sociais, mas a minha vida não vai para perto de Deus, ela se afasta de Deus. Eu vou ler para você o capítulo 8 de Eclesiastes. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. A verdade de Deus muda pessoas, a verdade de Deus muda a pessoa de dentro para fora. Ela não permanece como está. Isso é impossível. É impossível. Então Deus se levanta: sou testemunha contra vós outros, o Senhor, desde o seu santo templo. Aí ele vai dizer: porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Então Deus sai do seu lugar, uma figura de linguagem, uma linguagem humana para que o ser humano entenda o que Deus está falando. Ei, eu estou descendo e passeio no meio de vocês, eu estou assistindo vocês, eu saio do meu lugar para ver qual é a atitude de vocês, o caminho que vocês estão seguindo. Eu saio do meu lugar e desço sobre os altos da terra. Ele sai dos altos da terra, ele desce. Ele vai dizer: os montes debaixo deles se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como a água, como as águas que se precipitam num abismo. Por quê? Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecadores de Israel. Deus dá o trabalho de fazer tudo isso? Dá. Por quê? Porque aí vem problema. Aí vem problema. Ouve o que a palavra vai dizer e preste atenção aqui no que eu vou dizer para você. Aí vem problema. Para Deus agir dessa forma, aí tem problema. Para Deus se manifestar desse jeito, aí tem problema. Deus está se levantando, porque Ele vai resolver. Por quê? Por que Ele está fazendo tudo isso? Por causa da transgressão de Jacó e dos pecadores da casa de Israel. Não, Ele não está fazendo isso por causa dos ímpios, Ele está fazendo isso por causa do povo dele, que transgrediu o seu mandamento, que desobedeceu a sua ordem, que descumpriu amar o próximo e a justiça. Então Deus se levanta, Deus vai agir no meio do seu povo, todos os povos da terra. Deus vai agir, Deus vai atuar.
Essa é a terrível vinda do Senhor, anunciada e descrita. Ele sai do seu lugar, esta forma usada quer dizer que ele está continuamente assentado para julgar o pecado e para julgar os pecadores. Este termo usado, ele está dizendo: ei, eu continuo me levantando, agindo, porque eu estou continuamente assentado para julgar o pecado e os pecadores. Ele desce e anda, ele desce e vai andando, porque ele vem para julgar o pecado e vem para julgar os pecadores. O que Deus está falando aqui? Preste atenção, que você não vai ficar desse jeito que você está não. O que Deus está falando aqui? Ei, preste atenção, não vai continuar do jeito que está indo não, porque Deus se levanta para julgar o pecado e o pecador. Não vai ficar assim não. O que Deus está dizendo? Ei, não é porque vocês são parte de Israel que vai ficar tudo assim não. Não vai, porque Deus está diante de vocês e vai julgar o pecado de vocês e todos os pecadores. Deus está se levantando. Não vai ficar assim não. É isso que Deus está usando o profeta para falar. Não vai ficar dessa forma não. Deus vai julgar, Deus vai agir. Tudo isso por causa da transgressão de Israel. Há pessoas que acham assim: eu sou eleito de Deus, vamos lá. Que eu sou escolhidinho de Jesus, Jesus não vai me punir não. Quem disse isso para você? Você acredita mesmo que você é eleito, que Deus não vai punir você? Porque não cumpre a sua palavra que está diante de você todos os dias? Você acredita mesmo que Deus não vai punir a gente? Você acredita, porque somos eleitos, escolhidos na eternidade, que Deus não vai punir o seu pecado? Você acredita nisso? Você acha que você não vai sofrer a ira de Deus sobre o teu pecado, a consequência? O que vocês acham? Vamos lá. Você acha que não? Porque você é eleito? De quem se trata aqui? De Israel. Israel, escolhido de Deus para ser referência em toda a terra, em todos os seus aspectos. Deus está dizendo: ei, eu me levantei, estou descendo aí. Sabe o que ele está falando? Eu vou botar a casa em ordem. É isso que ele está dizendo. Eu vou botar a casa em ordem. Vocês estão achando porque vocês são um povo escolhido, que as coisas vão ficar assim? Vocês estão pecando aí de baseada, acham que eu não vou fazer nada, pois agora eu me levanto, eu estou usando meu profeta, eu estou dizendo para vocês que eu vou descer aí, eu vou arrumar a casa, vou botar em ordem. É por causa da transgressão de vocês, por causa do pecado de vocês, que eu estou descendo aí. Difícil essa palavra, ela é pesada para nós, mas tem hora que Deus resolve dá um basta, um basta. E aí nós temos que ouvir com atenção o que está sendo ensinado, já pedindo misericórdia para Deus. Qual é a transgressão de Jacó? Aqui, essa pergunta não é do profeta Miqueias, isso aqui é do profeta mentiroso. Preste atenção aqui. Qual é a transgressão de Jacó? O que Jacó está fazendo? O que os filhos de Jacó estão fazendo? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Opa! Nós não somos os caras? Qual é a transgressão então de Jacó? Do povo de Israel? Qual é a transgressão do povo de Israel? A transgressão do povo de Israel ou de Jacó significa literalmente libertação ou rebelião. Libertação da presença de Deus. Eles estão se libertando de Deus e ao mesmo tempo estão rebelados contra Deus.
se libertam do mandamento e se rebelam contra Deus. Então o profeta mentiroso diz: qual é a transgressão de Israel, de Jacó? Qual que é? Qual que é? Qual que é? O que eles estão fazendo? O que eles estão causando? É exatamente isso. Aí Deus vai responder aqui a pergunta: por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Esta palavra, por isso, Deus está respondendo à cauterização da mente e da consciência deles. Por vocês acharem que nada está acontecendo e que Jacó não pecou e transgrediu o meu mandamento, então olha o que eu vou fazer com vocês. Por isso, versículo 6, olha comigo aí: por isso farei de Samaria um montão. Você acha que Samaria não fez nada? Pois eu vou fazer dela um montão. Eu vou ajuntar ela, eu vou esmiuçar ela, vou fazer um montão de pedras do campo. E até hoje, se você for em Samaria, é só ruína, até hoje. Até hoje. Um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinha, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Segundo a arqueologia descobriu exatamente alguns dos fundamentos desses lugares que estão em ruínas até hoje. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. Por quê? Porque a renda deles estavam sido baseadas na oprimição dos pobres camponeses, dos agricultores. Eles roubavam dos pobres. A renda de vocês, os salários de sua impureza serão queimados, e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. As consequências terríveis por causa dos pecados de Samaria. Jeová então fará o que se segue. Ele vai fazer um montão, isto é, uma ruína para plantar vinhas. E essas guerras, elas foram concluídas literalmente. Essas cidades foram destruídas literalmente. Deus cumpriu a sua palavra. Por vocês não terem consciência do pecado de vocês, eu vou destruir tudo. Eu vou acabar com tudo. Olha comigo o versículo 8. Por isso, profeta Miqueias dizendo agora: por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Por causa do pecado, Samaria vai ser um montão de pedras. A reação então do profeta Miqueias no versículo 8 é uma reação, a reação do profeta à visão desse juízo. Então o profeta ele vai declarar que ele lamentará, o profeta gemerá e andará despido em Samaria, por causa das feridas incuráveis de Samaria, que sobrevieram ao seu próprio povo, até as portas de Jerusalém, a capital política e o centro de adoração. O profeta se identifica então com a nação. Então aqui há uma impressão solene. Então Miqueias então começa dizendo: eu faço lamentações como de chacais. Miqueias então vai se lamentar até que se acabem as suas forças, até que a sua voz transforme no piar de um avestruz recém-nascido. Miqueias está dizendo: eu vou lamentar, eu trarei lamentações da lamentação, e virão então lamentações quando eu ver o que Deus vai fazer com vocês, quando eu ver qual será o resultado de vocês.
O que ele está dizendo é que a nudez era a porção natural do prisioneiro. Ele diz que na sua nudez, em sua tristeza, ele está dizendo que ele então andará nu e despojado, porque ele vai ver a destruição então. Ele vai ver o resultado da ira de Deus, que será destruição, que será vergonha. Ele diz: porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. O mal chegou, o mal está aí. A idolatria e a perversidade de Samaria influenciou de tal modo a Jerusalém, que esta então se tornou culpada de pecado idêntico. Então eles estão em tremendo pecado, porque o pecado de Samaria jaz às portas, e o povo então se identifica com o pecado, abraça o pecado e vive com o pecado, abandonam, se libertam de Deus e se rebelam automaticamente contra Deus. Ele está dizendo: vai ser destruído. Por quê? Porque essa chaga, esse mal é incurável. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: nem todos que me dizem Senhor, Senhor vai herdar o reino do céu. Não se iluda. Tem gente que não vai mudar. Tem gente que não vai mudar. Tem gente que não vai mudar a sua vida de rumo. Tem gente que não vai se curvar ao mandamento de Deus. Tem gente que continuará com o coração duro. E corre um grande risco de eu estar trazendo essas verdades bíblicas, de ter coração de pedra aqui ainda. Corre um grande risco, porque nem eu e nem você sabe quem é eleito aqui dentro. O fato de estar 2 horas dentro do culto, fazer parte de um membro da membresia da igreja, não quer dizer que ele é salvo. Não se iluda com isso. Porque os mais religiosos da época de Jesus é os que andavam com os pergaminhos e mandamentos debaixo do sovaco. Não se iluda com isso. Os mais religiosos da época de Jesus é os que viviam dentro do templo. Não se iluda com senso de santidade, porque senso de santidade não leva ninguém para o céu. De quem que você está falando, irmão Cristo? Eu estou falando do povo de Israel aqui, ó, que se rebelou. Ninguém está fazendo nada? Então quer dizer que vocês são bonitinhos? Não, nós somos povo de Deus. Deus não vai fazer nada não. Deus vai. E tem alguns que são incuráveis, não volta mais. O que Deus está fazendo? Olha o que Deus vai fazer. Eu vou usar um termo pentecostal aqui. Deus vai bater peneira, ó. Presta atenção, juízo. Deus vai bater peneira. Deus vai diante da figueira. Lembra quando ele passa diante da figueira com seus discípulos e a figueira não dá fruto? O que ele fala? Maldita seja para que nunca mais dê fruto. Presta atenção, ouve e atente. Aquela figueira, Jesus tornou ela inativa, infrutífera. Sabe por quê? Porque o tempo que precisaria para dar fruto não deu. Jesus então avançou. Frutos do que? Frutos de arrependimento. Frutos do que? Frutos de regeneração. Frutos do que? De coração quebrantado e contrito que se curva. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver vazio de Deus, você não tem nada para dizer. Mas se estiver cheio de Deus, você tem tudo para falar. Não estamos tratando com ímpio aqui, é com o povo de Deus, só para você lembrar. Não, o julgamento não é para ímpio, é para o povo de Deus, só para você se situar de novo. Ele diz: não anuncieis, versículo 10,
não anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó, em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Morate suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Do Senhor o mal. Veio do Senhor esse mal. Olha comigo. Porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Aqui você tem que se lembrar quando o povo estava lá no Egito. Quando eles saem, Deus fala: eu vou mandar o espírito da minha parte. A morte dos primogênitos vai vir da minha parte, Deus dizendo, da minha parte. E aonde tiver o sangue nos umbrais da porta, ele passará direto. Mas aonde não tiver o sangue nos vergalhões da porta, entrará e matará o primogênito. Aqui ele está dizendo, o profeta Miqueias: esse mal virá do Senhor até a porta de Jerusalém. O que o profeta está dizendo aí? O Senhor vai de encontro a vocês, povo de Israel, e o mal trará até vocês. Ele vai de encontro a vocês. Ele vai de encontro, por quê? Pois a moradora de Morate suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis, versículo 13: ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis, fosse o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Ata os corcéis ao carro, tenta fugir, tenta correr. Ó moradora de Laquis, foste o princípio do pecado. Vocês têm parte no pecado, vocês foram o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam transgressões em Israel. Vocês têm culpa nisso. Então ata os corcéis aos carros para que vocês tentem fugir. Deixa eu dizer uma coisa para você: do Senhor ninguém escapa, da ira de Deus ninguém foge. Ninguém. Versículo 14: porque darás presente de despedida a Moresete e Gate, as casas de Aquizab serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Meressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Você sabe o mal que vocês estão fazendo para as pessoas? Vai voltar para vocês. Você sabe todo o mal que vocês fazem? Eu, o Senhor, vou devolver tudo para vocês. Vocês vão entrar em cativeiro, vocês serão aprisionados, vocês serão cativos do povo inimigo. Eu vou humilhar vocês. Vocês serão aprisionados por causa da idolatria e da perversidade desse povo. Miqueias então, desta forma, ele prevê que as mulheres dessas cidades, condenadas, passando diante dos homens, nuas e envergonhadas, elas irão para o cativeiro, e os homens não poderão fazer nada para protegê-las contra o poder do inimigo. Eles não poderão fazer nada. Procurarão corcéis, cavalos e carros para fugirem, mas os homens olharão aquilo e não poderão fazer nada. Ei, deixa eu dar um recado para você. Quando Deus tratar fulano e cicrano, deixa eu dizer uma coisa para você: não meta a tua mão, porque Deus vai tratar com ele. Não meta a tua mão, porque você não vai poder fazer nada. Você vai olhar Deus tratando com a sua ira e você não vai poder fazer nada. Não te meta a mão naquilo que não te compete. A consequência veio por causa do pecado e da perversidade do povo.
Deus deixará esse povo entregue na mão dos inimigos. As suas mulheres, seus filhos receberão a retribuição do pecado, da idolatria, da injustiça e da falta do amor. Deus entregará aos seus inimigos e não poderão fazer nada. Aí você anda pelas ruas da cidade, aí você vê alguém que está lá na sarjeta e você não sabe o que aconteceu com ele. Talvez é Deus punindo. Você vê alguém que está fora da igreja do Senhor, ele culpa Deus e mundo, mas você não sabe a história dele. Deus está dizendo: eu, o Senhor, sou testemunha contra a história de Israel. O Senhor diante de nós está dizendo: eu sou testemunha contra a tua história. Eu conheço todo o teu histórico. E quando eu me levantar para julgar, não vai ter homem na terra que interfira o que eu vou tratar. Vocês vão olhar, mas vocês não vão poder fazer nada, porque quando ele decreta, ele se levanta para fazer, não tem nada que mude, porque é consequência de se libertar de Deus de forma negativa e de ao mesmo tempo se rebelar contra Deus. Então Deus está dizendo: a consequência, eu vou retribuir tudo o mal que vocês estão causando, eu vou devolver a vocês. E eu tremo por dentro, eu estou trêmulo por dentro, de temor. Literalmente, eu estou tremendo de temor diante dessa palavra aqui. Faça o que vocês quiserem, raspe a cabeça, faça um monte de coisa, faça tudo o que vocês querem fazer, deem presentes, tenta todo o artifício para Deus mudar aquilo que Ele falou que Ele vai fazer, não vai adiantar, vocês vão para o cativeiro. Por que Ele inicia a profecia dizendo: ouvi todos os povos, prestai atenção? Por quê? Porque o que Deus vai fazer, não há mais nada que você possa fazer para que Ele mude a consequência do teu pecado. É isso que Ele está dizendo. Portanto, darás presente de despedida. Não, isso não vai acontecer. Dará presente de despedida a tus corcéis, ó moradora de Laquis. Vocês vão receber ordem para fugir dos opressores, para fugir dos invasores, mas vocês não vão conseguir fugir. Ei, você não conseguirá fugir da consequência do teu pecado, do teu erro. Tem uma coisa aqui: esses homens oprimiram todos os pobres camponeses, roubaram, fizeram tudo. Sabe por quê? Porque eles tinham poder na mão para fazer e eles faziam, né? Tem poder, né? Então nós vamos abusar desse povo. Nós temos autoridade, então vamos abusar do povo. Vamos pisar neles, arranca tudo que eles têm, pisa, faz isso, pois agora vocês vão ficar na mão dos seus inimigos. Agora vocês não vão ficar na mão desse povo, na mão dos seus inimigos, do povo que não clama a Deus, de um povo que não tem princípios. Vocês vão ficar na mão de um povo pervertido, mal. Vocês vão ficar na mão deles. Mas isso é duro. É a consequência de eu não ouvir a palavra e de não obedecê-la. Há a santidade de Deus nesse lugar aqui hoje. Aqui, ó.
Deus está dizendo hoje, aqui nesse lugar: chega, tudo que tiver aqui embaixo vai vir para fora. Há a santidade de Deus aqui hoje. Essa igreja não é tua, essa igreja não é minha. A igreja de Cristo não faz o que você quer. A igreja de Cristo não adora do jeito que você quer, porque o povo estava roubando, abusando da autoridade, moendo o povo na unha, tirando o único pedacinho de terra que eles tinham, matando as mulheres e filhos para tomar posse das suas casas. Deus disse: eu vou devolver a vocês tudo o mal que vocês estão causando. Há a santidade de Deus nesse lugar. A igreja é dele, a obra é dele, não é minha, não é sua. O povo de Deus, ele não admite que leve o seu nome e ande de qualquer maneira. Deus vai vir com a sua espada de juízo. Ele não admite que o seu nome seja tomado em vão. Deus está com a tua espada de juízo aqui hoje, aqui. Não é o ímpio que vai devolver, é Deus que vai devolver a consequência, a responsabilidade dos meus atos. Deus vai devolver. Porque esse povo estava adorando a Deus no templo, roubando o desfavorecido. Esse povo estava prestando culto a Deus, matando os filhos e filhas, literalmente. Esse povo estava adorando a Deus, roubando na balança dentro do comércio, da comercialização dos alimentos. Deus disse: não. Aqui é o pecado do homem contra Deus. Deus está dizendo: não, vocês estão pecando contra mim, é contra o Santo de Israel que vocês estão pecando. Deus está dizendo: não. Deus está dizendo: eu vou cobrar isso, eu vou devolver isso a vocês, e vocês entrarão no meu juízo. E o meu castigo vou colocar vocês na mão dos inimigos. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos estar atentos, ouvir e prestar atenção no que Deus está nos falando aqui hoje. Servir a Deus é coisa séria. E uma hora Deus vem e diz: chega, ou vai ou não vai, ou é ou não é, chega. Convido a você a curvar a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Próxima quinta-feira nós vamos falar dos opressores gananciosos. Vamos orar a Deus. Orar a Deus nesse momento solene. Que o Senhor nos ajude. Olha para a tua vida agora. Olha para a vida de ninguém, não, olha para a tua. Tem que olhar para a minha vida. Essa minha vida está tão boa assim. Senhor, que nós estamos diante da tua palavra, Senhor, estremecidos pela tua verdade. Nós vemos um povo que é teu sendo tratado por ti. Pecaram gravemente, saíram do caminho e acreditam que o Senhor está aprovando e recebendo.
mas o Senhor disse que não. Ó Deus, vem até nós agora, na tua ira contra nós, lembra-te da tua misericórdia, lembra que somos pó, lembra que somos semente de Adão, lembra-te, Senhor, na tua ira, da tua misericórdia. Ó Espírito Santo de Deus, faça olharmos para nós mesmos, se temos defraudado o teu mandamento, se temos negligenciado o teu mandamento, se temos nos libertado de ti e temos nos rebelado contra ti, não temos ouvido a tua palavra, não temos prestado atenção, que o Senhor jaz à porta, e que o Senhor julgará, apesar de sermos eleitos, escolhidos, mas o Senhor punirá todos os nossos atos. Nos esquecemos que fomos perdoados do pecado grave que nos levava à condenação eterna, mas que ainda continuamos pecando contra a santidade do Senhor. Deus, ajuda agora, coloca temor e tremor no coração do teu filho, coloca temor e tremor no coração da tua filha. Esta igreja é tua, esta igreja precisa ser santificada na tua palavra, porque a tua palavra que santifica a igreja é a tua noiva, somos noiva do Cordeiro. Nos purifica nesta noite com teu sangue, purifica a tua igreja, a tua noiva nesta noite, Senhor, nos limpa, nos liberta de nós mesmos, nos purifica, tira todo engano, tira toda obra infrutífera, tira toda falta de regeneração, de conversão, de arrependimento, purifica com teu sangue nessa noite, lava pela lavagem da tua palavra, do teu Santo Espírito, nos transforma, para que possamos glorificar o teu nome, não com palavras, mas com ação e atitude, de dentro para fora. Ó Deus, somos teu povo, como o povo de Israel era teu povo. Esta palavra é tão forte quanto ao contexto daquele povo, quanto é para nós hoje. É um alerta que o Senhor se levanta, que o Senhor testemunha contra nós, e que o Senhor age contra nós, se não houver quebrantamento, conversão, arrependimento, quebrantamento. Nos ajude nesta noite, é o que nós te pedimos, ajude-nos, perdoe-nos, tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus, para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor.